Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício e nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais de Angular 9, tá bom? Na aula passada nós vimos que o Angular possui componentes e módulos, né? E ele já vem pré-configurado com um componente raiz chamado de App Component e um módulo raiz chamado de App Model. E o App Component pertence ao App Model. Tá? Lembrando que no Angular, um componente só pode pertencer unicamente a um módulo. Tá? E nesse caso, o App Component pertence ao App Model. Tá bom? Também nós criamos o nosso primeiro componente, tá? Chamado de primeiro. Como é que nós criamos o nosso primeiro componente? Nós fomos lá no terminal, na pasta do projeto, digitamos ng de Angular CLI, g de gerar, component, porque a gente quer gerar um componente, e o nome do componente. Não precisamos colocar no nome do componente component. Por quê? Porque o Angular já faz isso para a gente. Então nós colocamos ng g component primeiro. Nesse caso, ele atualizou, tá? Criou o componente primeiro. Nós também criamos o nosso primeiro módulo, tá? O que é o módulo? O módulo é uma forma de organizar os componentes e nós criamos o componente aonde? Desculpa, com o nome usuários. Então, para criar um módulo, nós colocamos ng de Angular CLI, g de gerar, módulo de módulo, e o nome do módulo que é usuários. Tá bom? Então, agora nesta aula, nós vamos ver o que? Como a gente pode chamar um componente dentro do outro, tá? E como nós podemos fazer ligação de variáveis. Tá bom? Então vamos ver aqui. Então nós vamos ver primeiro a parte de componentes e depois nós vamos ver as vinculações ou binding, tá? Então voltando aqui no nosso projeto, nós temos aqui, tá? Lembrando aqui, gente, da aula passada, tá? O que é legal? Quando nós criamos aqui o nosso primeiro componente, olha o que ele colocou aqui, ó, update source app model. Ou seja, quando nós não especificamos o módulo, ele criou aonde? Ele criou o componente primeiro no módulo App Model. Nós podemos ver isto? Sim. Olhem aqui na metadata Declarations. Antes só tinha App Component. Né? Então, estou no App Model. Dentro do App Model, no Declarations, antes só tinha App Component. Agora tem App Component e tem primeiro component, ou seja, primeiro component pertence a quem? A App Model, tá bom? Na aula passada também eu disse que para a gente chamar esse componente nós temos que olhar esse carinha aqui chamado seletor. Então, por exemplo, se nós quisermos chamar o App Root, o App Component, nós temos que usar qual palavra? App Root, tá? Se nós quisermos chamar o nosso primeiro componente, nós temos que vir aqui no primeiro componente TS e olhar a tag seletor e olhar aqui, app primeiro. Então, se a gente vier aqui e fizer assim, ó, Ctrl C, tá? Aí eu copiei isso daqui e nós vamos vir aonde? No módulo raiz, que é o app component no HTML, tá, gente? Eu vou deletar tudo que está aqui, ó. Deletei e vou chamar apenas o meu primeiro component. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, abro aspas, então eu vou colocar app primeiro, fecho. Ele já até autocompletou aqui pra gente, tá? Se eu salvar isso daqui, o que eu fiz? Eu peguei o nosso app model, o nosso app component, que é o módulo raiz, tá? Então, eu peguei o componente raiz, que é o app component, e a partir dele eu chamei o meu próximo componente, que é quem? Primeiro component. Se nós viermos e olharmos aqui, ó, gente, na nossa tela, vai aparecer assim só, primeiro works. Ou seja, o meu componente raiz chamou o meu componente primeiro, tá bom? Então é dessa forma que a gente chama um componente dentro do outro. E perceba que o componente primeiro, o que ele faz? Ele mostra apenas a frase app primeiro works. Onde a gente pode ver isso? Aqui, ó, no primeiro works HTML. Se a gente vier aqui no HTML, que é onde está todo o código HTML nosso, só tem isso daqui. Então, esta frase aqui, ó, é um componente. Tá bom? Então, é assim que a gente chama o nosso componente.
Se a gente vier aqui na nossa aula, dado que a gente já viu como chamar um componente dentro do outro, nós vamos ver o que agora? Como vincular uma variável dentro do nosso componente. Então, gente, vamos voltar aqui no nosso primeiro, tá? E tá aqui primeiro works. Lembrando, gente, que dentro do nosso componente primeiro, nós temos o arquivo HTML, CSS e TypeScript, tá? Aqui, gente, no nosso componente aqui no TS, a gente pode vir dentro dessa classe aqui que ele declarou e criar uma variável. Por exemplo, eu vou chamar a variável de quê? De nome, tá? Então, você não precisa declarar tipo da variável, só colocar nome igual, vou colocar assim, ó, grande porte. O que é grande porte? Então, é um texto, uma string. Então, o que eu criei aqui? Eu criei uma variável chamada nome, tá? O nome da variável é nome, e ela tem que valor? Grande porte. Então, gente, eu estou dentro de qual componente? Do primeiro componente TS. Perfeito? Vamos supor que a gente queira mostrar o conteúdo da variável nome na página aqui, ó. Nesta página aqui, ó. O que nós temos que fazer? Nós criamos, então, no TS a nossa variável nome, com valor grande porte. Essa variável, por enquanto, ela só é visível no próprio componente primeiro. Tá bom? Então, como a gente está mexendo no componente primeiro, ela só tem visibilidade aqui nesse componente. Se eu vier aqui no HTML dela e colocar assim, ó, nome, não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai achar que aqui a gente está imprimindo o texto nome, ó. Então, colocar aqui, ó, nome. O que nós temos que fazer? Para mostrar o conteúdo que tem dentro da variável nome, nós temos que usar um operador chamado interpolação. Como é que é esse operador de interpolação? É esse colchetes aqui, ó. Desculpa, essas duas chaves. Então, se eu colocar duas chaves, nome de uma variável e outras duas chaves, significa que eu quero mostrar tudo que tem dentro da variável nome. Então, se eu vier aqui agora, vai estar grande porte. Tá bom? Então, gente, esse é o primeiro método de vinculação de variáveis dentro do primeiro do componente do TS para o HTML, tá bom? Então, essa primeira vinculação, esse primeiro binding, chama-se interpolação, tá? Nós podemos ver aqui na nossa aula, tá? Então, aqui, ó, bind a vinculação do HTML com o TS. Existem dois tipos, o interpolação e o property binding. Nós vimos qual? O interpolação, ou seja, nós criamos uma variável nome dentro do TS e mostramos o valor dela no HTML, tá? Com o operador de interpolação. Qual que é o próximo binding, ou seja, qual que é a próxima ligação de variáveis que nós podemos fazer? É o property binding. Todo elemento HTML tem propriedades, né? Então, por exemplo, nós temos o elemento de parágrafo. O parágrafo ele tem uma propriedade chamada innerHTML, na qual nós podemos alterar o valor do parágrafo. Então, se nós viermos aqui no nosso primeiro e criar um parágrafo apenas, tá? Tá aqui, ele tem um texto. Texto. Tranquilo? Mas nós podemos fazer o que, gente? Colocar, em vez de aparecer texto aqui, eu quero que apareça o que? Grande porte. O que a gente consegue fazer? Nós conseguimos pegar esta variável nome, pegar o conteúdo dela e colocar dentro de uma propriedade do elemento HTML. Então, como é que a gente faz isso? A propriedade em questão que nós queremos mexer chama-se innerHTML, tá? Se nós colocarmos assim, não vai funcionar, gente. Por quê? Porque para mostrar que a gente quer fazer o binding, ou seja, a vinculação da variável nome com essa propriedade, nós temos que fazer assim, ó. Pegar a propriedade, colocar entre colchetes, tá? Igual ao nome da variável que nós queremos fazer a vinculação, que nesse caso é nome. Se nós fazermos isso aqui, vejam que apesar de estar aqui, ó, texto,
como eu fiz o binding, ou seja, a vinculação do que tem dentro da variável nome do meu TS para a propriedade innerHTML, nesse parágrafo aqui vai mostrar o que? Grande porte. Tá bom? Nós vamos ver isso com muito mais cuidado aqui nas próximas aulas, tá? Aqui só foi uma introdução ao binding. Tá bom, gente? Essa foi a aula de hoje. Até mais.